Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No vídeo da história dos santos de hoje, eu vou falar sobre Santa Míriam de Jesus crucificado. E resumindo um pouco, de uma longa história, essa é a de uma mulher conhecida pela sua grande devoção ao Espírito Santo. E diz, que ela é de origem árabe e era então chamada no mosteiro pelas irmãs de Pequena Árabe ou Pequeno Nada, como também gostava de ser chamada. Sua história inicia-se no século XIX, com seu nascimento em Abelim, um lugar da Galileia. E disse então que ela era filha de pais católicos que desde cedo a ensinaram a abraçar a fé e a devoção a Nossa Senhora e aos santos. Diz ainda que muito pequena ela então torna-se órfã de pais, E Míria foi então adotada por um tio, mas consciente, de que seu pai, antes da sua morte, a havia confiado aos cuidados de São José. E quem quiser, se aprofundar na história de Santa Míria, vai ver que grandes foram os cuidados de São José, misteriosamente, na vida de Santa Míria, E conta-se ainda que ela teve, então, Nossa Senhora, abraçou Nossa Senhora como a sua mãe, E toda vez que ela, em situações difíceis, recorria à Santíssima Virgem, então Nossa Senhora lhe dizia: Míriam, tudo passa, eu te ajudarei. Faze o que eu te inspirar e eu te ajudarei. Então foi assim que Nossa Senhora foi cuidando de Santa Míria. E um de seus testemunhos, foi quando lá no Egito, lugar onde seu tio a levou, ela aos 13 anos foi dada em casamento, E ela por várias formas tentava sair daquela situação porque não desejava casar-se, E lá no seu íntimo do coração ela dizia: eu sou de Jesus. E isso também ela falava ao seu tio, Por isso, certo dia, ela então decide, por inspiração de Nossa Senhora, cortar os seus cabelos. E aquilo era, uma situação de grande ofensa aos homens, naquele tempo e naquele lugar. E por ter feito isso, seu tio então fica muito bravo, chegando a bater bastante nela e deixando-a bastante machucada, Então ela decide sair de casa, E pelo caminho ela encontra um muçulmano. O muçulmano, que curioso, pergunta o que havia acontecido ao vê-la tão machucada. Ela então, relata a situação que houve com o seu tio. E ele, logo diz, então por que um homem que se diz tão cristão faz tamanha crueldade? E a convida para então ir viver com ele como uma muçulmana. E ela, com mais profunda firmeza do seu coração, dizia: jamais abandono a Jesus ou a minha fé católica por outra fé, E aquele homem, pela forma que ela falou, irritou-se, chegando-se a achar por ela esnobado, E conta-se a história que logo ele a golpeou no pescoço e grande foi ali a ferida ocasionada, por esse corte, E grande foi ali também o primeiro milagre que aconteceu na vida de Santa Míria. Foi então abandonada ali na estrada que ela conta ter uma visão celestial. E ela dizia: vi a Santíssima Virgem, os anjos e os santos que me acolhiam com grande bondade. Não havia sol nem lâmpadas, mas tudo brilhava, Então, como eu disse, foi ali um grande milagre que já aconteceu na vida dela, E conta-se que foi durante 40 dias que ela passou numa gruta. Logo após esse golpe, logo após ser golpeada por esse homem, ela viveu sob os cuidados de uma senhora religiosa nessa gruta, E essa senhora, então, dava-lhes conselhos, de como vencer as tentações do demônio e como agir, diante do próprio demônio, mas também como agir diante de Deus, E mais tarde, Míriam, novamente ela reconheceu que aquela senhora era
a sua mãe, né? Era a Virgem Santíssima. E muitas, né, foram as coisas que aconteceram na vida de Santa Míriam. Muitos foram os lugares por onde ela passou, sempre aos cuidados de Nossa Senhora, sempre pela proteção e o guiamento do Espírito Santo de Deus, né? Até um dia em que ela mesma chegou a fundar o primeiro mosteiro em Belém, lá na Terra Santa, né? E segundo os autores da sua história, eles contam que Santa Míriam ela tinha uma alma cheia de carismas extraordinários, né? E chegou a apresentar até 13 dons inexplicáveis, como a transverberação, a leitura dos corações, a levitação, entre outros, a manifestação de êxtases dos estigmas de Jesus e a experiência que ela chegou a ter com grandes santos da igreja. E eles dizem ainda que, né, que ela tem como marcas de sua espiritualidade a docilidade total ao Espírito Santo, a oração e o amor à igreja. Então, por tudo isso, Santa Míriam foi ainda mais provada na sua fé, quando ela teve, então, a possessão de Satanás ao seu corpo durante 40 dias. E foram dias de muito combate. E as testemunhas contam, né, que de nada ela reclamava e tudo ela vencia pela humildade e a obediência a Deus. Então, né, nessa grande história dessas grandes santas de hoje, que nós possamos por elas ser inspirados na nossa fé. Pela sua intercessão e a intercessão de Nossa Senhora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.